E aí, gente? Vamos continuar então a nossa lista 8, função do segundo grau, exercícios 21 ao 30. O exercício 21 fala: determine o valor de k para que o gráfico da função f, definida por f de x igual a 2x2 mais 3x mais k mais 1, intersecte o eixo y em um ponto de ordenada positiva. Bom, ordenada positiva quer dizer que o y, lembra, abscissa é o x, ordenada é o y. Quer dizer que o y tem que ser positivo, maior do que zero. Lembra que o que corta o eixo y é o c. O c é exatamente o ponto do gráfico onde corta o eixo y. Então esse c tem que ser maior do que zero. No caso, o c vale k mais 1. Então ele quer saber os valores de k para os quais k mais 1 seja maiores do que zero. Aí é só isolar o k e você vai ter essa resposta. 22. 22 determina o valor de k de modo que as raízes da equação do segundo grau, 2x2 mais k menos 4x mais 6k menos 2 igual a zero, tem a soma 11. Não se esqueça, soma de raízes... então agora nós entramos numa bateria de exercícios que fala de soma e produto. Soma de raízes sempre vai ser menos b sobre a, ou seja, menos, aí parênteses, k menos 4 sobre 2 vai ser igual a 11. Aí, basta que você isole o k, você vai ter essa propriedade satisfeita. Perceba que o 6k menos 2 você não usa para nada nesse exercício. No 23, ele fala o seguinte: uma das raízes reais da equação x² mais px mais 27 igual a zero é o quadrado da outra. Qual é o valor de p? Então, nesse caso, você vai ter, se você tiver uma raiz chamada x1, a outra, x2, como uma é quadrado da outra, eu posso falar que x2 é x1 ao quadrado. Então as duas raízes, x1 e x2, eu posso falar que são x1 e x1 ao quadrado. Aqui eu vou conseguir encontrar essas raízes, porque eu vou utilizar a parte do produto. Ou seja, o produto das raízes é igual a c sobre a. C vale 27, a vale 1. Então, o produto x vezes x2, que é x ao cubo, vai ser igual a 27. Ou seja, x vale 3. x1 vale 3 e x2 então vai valer 9. E agora a soma dessas raízes vai ser igual a menos b sobre a, menos p sobre 1, que é menos p, você encontrou o valor de p. 24. A diferença entre as raízes da equação x² mais 11x mais p igual a 0 é igual a 5. Com base nesse dado, a. Determine as raízes e b. Encontre o valor de p. Como ele me dá a diferença das raízes, é como se isso fosse uma equação. Então eu já tenho uma equação para encontrar x1 e x2. Então eu sei que x1 menos x2 dá 5. A outra equação eu posso encontrar através da soma das raízes. Eu lembro que soma das raízes, x1 mais x2, vai ser igual a menos b sobre a, ou seja, menos 11 sobre 1. Então x1 mais x2 é menos 11. Como x1 menos x2 é igual a 5 que eu encontrei lá atrás, então é só preciso resolver esse sistema que eu encontrei x1 e encontrei x2. E o valor de p? P vai ser igual ao produto dessas raízes, porque o produto das duas raízes da equação do segundo grau é c sobre a, no caso p sobre 1. 25. A diferença entre as raízes da equação x² menos 8x mais p igual a 8 é igual a 2. Com base nesse dado, determine o valor de p. A diferença das raízes, então, novamente, x1 menos x2 igual a 2. Eu tenho a soma, porque é menos b sobre a. Encontro x1, encontro x2. Depois eu faço que o produto é c sobre a, p sobre 1, e encontro p. 26. O exercício 26 ele é idêntico ao 24. Ele foi colocado em duplicidade, então a gente não precisa falar dele. 27. As raízes reais da equação 3x2 menos 10x mais c igual a 0 são recíprocas, ou seja, inversas. Uma é o inverso da outra. Qual é a maior raiz dessa equação? Legal. Então aqui eu tenho que pegar e, como elas são inversas, normalmente quando fala de raízes inversas, a gente usa o produto das raízes, c sobre a. Porque quando eu multiplico dois números inversos, dá sempre igual a 1. Então, se eu tenho x1 e 1 sobre x1, né, são as duas raízes inversas, quando eu multiplico, isso dá 1, que vai ser igual a c sobre 3. 3 passa multiplicando, então c vai valer 3.
E como é uma raiz é inversa da outra, então se uma é 3, a outra vai ser igual a 1/3. 28. Seja S a soma e P o produto das raízes reais da equação x2 menos 22x mais 105 igual a 0, qual é o valor de S menos P? Bom, aí é direto, né? Você sabe que a soma vai ser sempre menos B sobre A e o produto é C sobre A. Você tem S, você tem P, dá pra você fazer S menos P agora. 29. O número 3 é a raiz de x2 menos 7x mais 5c igual a 0. Nessas condições, determina o valor real de C. Como o menos 3 é raiz dessa equação, toda raiz, quando eu jogo na equação, dá igual a 0. Então, é só pegar o menos 3, colocar no lugar de x, e isso aí tudo vai ser igual a 0. Finalmente, o 30 fala que se f de x é igual a x² mais bx mais c é tal que f de menos 1 igual a 1 e f de 1 igual a menos 1, calcule o valor de b vezes c. Então, nesse caso, você substituiu o menos 1 e você, no lugar do x e iguala tudo isso a 1, você encontrou uma expressãozinha com b e c. Pega a outra verdade, f de 1 igual a menos 1. Pega o 1, joga no lugar do x, iguala tudo isso a menos 1. Você encontrou uma segunda equação que vai ter b e c, e aí você é só depois multiplicar os dois. Tá bom? Então esses foram os exercícios 21 ao 30 da nossa lista de exercícios número 8. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.